Bom dia a todos, vamos começar o nosso call de abertura do dia 28 de março de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado abre com uma pequena realização, pode ser repeteco de ontem, sem que haja uma queda tão agressiva, né? Inclusive porque ontem ele já abriu com um gap forte para baixo. Hoje ele abre praticamente na máxima do dia anterior, que foi 56.270. Ele abre aqui nos 56.215, realiza um pouquinho, mas a expectativa é que o mercado comece realmente a melhorar de uma forma mais consistente. A gente vê isso no índice à vista, né, uma forte recuperação também. O mercado chegou praticamente a testar o suporte de 55,125, reverte, deixa uma sombra inferior grande e já fecha acima dos 60 mil pontos ontem. Fechou um pouquinho acima, né? 60,034. Mas fechou acima de 60 mil pontos. Fechou acima de uma resistência psicológica importante. A resistência de Dow está um pouquinho abaixo de 55.950. A expectativa hoje então é que o mercado continue o seu movimento de alta. SP500. Vamos ver se está certo. Está certo, SP500 abriu praticamente na máxima, devolveu toda a queda do dia anterior, recuperou tudo para fechar ainda no campo negativo, mas muito próximo das máximas do dia, ok? Mercado americano dentro do canal de deriva. Agora às 9h30 saiu o PIB revisado no quarto trimestre de 2012, que caiu para 0,4. A terceira prévia era 0,5. Então acaba sendo revisado um pouquinho mais para baixo do que a expectativa. Pedido de auxílio-desemprego sobe para 357 mil. Previsão era 340. Então tem um pouco mais de pedido de auxílio-desemprego também. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Índice de preços sobe 1,6 no último trimestre. Eu não tenho a previsão aqui. Bom, de qualquer maneira, o mercado americano ainda está no campo positivo, 0,10 de alta o SP500, 0,22 o Nasdaq, isso aí os futuros, né? O mercado lá que sofreu um pouquinho, mas já começa a recuperar outra vez. A Europa praticamente toda em alta, Inglaterra 0,77 de alta, a Alemanha 0,47, França 0,61 de alta, Itália 1,02 de alta, Espanha 0,44 de alta e Portugal caindo 0,11 agora. O petróleo em queda 0,39%. O barril do WTI sendo 96 de 38. Então temos aí algumas notícias não tão boas no mercado americano, mas que, enfim, não chegaram a ser suficientes para negativar o mercado lá fora. Com isso, deixa eu só botar aqui o nosso mini índice. A gente olha o gráfico de 5 minutos. A gente vê que ele está vendido, né? O CCI e as médias vendidas, mas começando a querer melhorar um pouquinho. Então, não vejo
né? Esses dados lá fora, por enquanto, não foram suficientes para azedar o mercado. Petrobras. Petrobras ainda mantém essa figura, né? Essa bandeira de alta. Ele abre testando, na máxima do dia, testando a linha de tendência de baixa da bandeira, mas não consegue sustentar, fecha em 18,42, permanece dentro dessa área de deriva. Aqui em torno de 18,37 é um suporte muito forte. A média das bandas já chegou junto também. Então, ou esse estocagem sobrevendido em 13%, perde um pouco a força da queda pela própria deriva, né? Mas ainda não tem sinalização de reversão altista. Vale do Rio Doce dá uma boa recuperada. Inclusive fecha na massa. Não me surpreenderia em ver ela abrindo no negativo para pegar força para voltar a subir. Quando a gente fala aqui, o dólar futuro continua vindo para baixo, 0,30 de queda na mínima do dia. As taxas de juros abriram no campo negativo, mas já começam a subir. Ainda estão negativos, mas já começam a melhorar. E é isso. Vamos ver os papéis de vocês. Souza Cruz, BVMF. Os dois estão na lista. Eu queria propor um negócio para vocês. Os papéis que a gente vê à noite, não sei até que ponto é interessante a gente rever esses papéis de dia. Porque senão fica à noite, passa a ser o call de fechamento, passa a ser um repeteco do call de abertura. E aí não faz sentido ter os dois calls. Tá certo? A ideia é a gente tentar otimizar um ou outro papel em que merece uma atenção no dia seguinte por alguma razão específica, aí a gente vê. Senão a gente, enfim, tá fazendo o mesmo trabalho duas vezes. Como é o caso de Souza Cruz, que a gente já analisou ontem, como é o caso de BVMF. Tá certo? Souza Cruz não mudou nada em relação ao que nós falamos ontem. 29,30 compra, 30 e 35 objetivo. Ele tem uma forte resistência aqui. É, 30, 35 e stop 28,85. Tá certo? Tem uma área de deriva. Se a gente pegar essa área de deriva, a gente vê que ele praticamente tem o objetivo lá nos 30 e 35. BVMF. Mesma coisa, não mudou nada. Rompendo os 13,55. Com o objetivo a 14,10. Stop 13,28. Papel dentro de uma área de deriva, pelo padrão de comportamento repetitivo, ele rompe a média das bandas para buscar a banda superior de Bollinger. Ali não é nenhuma crítica não, entendeu? É só uma tentativa. Eu mesmo faço isso direto. Mas tem alguns papéis, por exemplo, que vale a pena a gente falar. Os papéis, por exemplo, que eu já anuncio para o Eternite aqui. Um papel que eu já marquei aqui para a gente ver hoje. Porque depende, às vezes, depende do fechamento. A gente tem que olhar aqui, por exemplo. Ele estava deixando uma sombra. Aí ficou aquela dúvida. Até botei um pouquinho mais para cima. Acho que foi 8,93, se não me engano, que foi a máxima. Aqui gravado, 8,93. Eu fiquei na dúvida se ele ia chegar lá. No ia, ele já estava com a sombrinha. Porque aí a gente consegue ver mais papéis. Consegue otimizar
outras análises, enfim, tirar outras dúvidas. E a gente faz a gravação exatamente para deixar à disposição para que as pessoas depois deem uma revisada naquilo que foi dito. Oi? E o filminho de ontem já está à disposição. É uma tentativa só, tá certo? Não é uma coisa para ser levada a ferro e fogo. Não é de forma nenhuma. Enfim, eu quero impor nada rígido, muito pelo contrário. Aqui é muito informal o negócio. Mas tem pessoas que pedem a análise de noite, depois pedem a mesma análise de manhã. Então não faz sentido isso. Para essas pessoas especificamente que eu estou falando. Tá? Se não mudou nada, olha o gráfico de manhã cedo, não mudou nada, não precisa pedir outra vez. A análise foi feita na noite anterior. É mais nesse sentido que eu estou dizendo. Tá certo? E de cabeça tem muita gente. De cabeça eu não sei quem pediu, quem não pediu. Mas é só para ter tentar ter esse tipo de comportamento. Se for pedido, eu vou falar, não tem problema. Mas é só pra gente tentar otimizar o nosso tempo. A Eternite acabou deixando a sombra superior um pouquinho maior do que a desejada. Tem uma compra, só se rompeu 8,93. Objetivo é 9,20. Agora quer ver uma coisa? Ele fechou aqui a 8,86. 8,86 para 8,93. É 0,80, não é muito não. 8,93 para 9,20 dá 10%. Só que nitidamente aqui a gente vê uma resistência intermediária, né? Nessa faixa aqui. Aí fica 8,93 para 9, 0,78. Também não é interessante. Esse papel já foi um papel com muito mais liquidez. Tem alguns papéis que realmente entraram aqui nessa minha lista, não sei nem explicar porquê. Como é o caso de Copel EN, como é o caso de Congás, por exemplo. Mas enfim, vamos em frente. Inclusive aqui eu tenho os papéis. Os papéis, por exemplo, que eu já escrevo suporte, resistência, stop. Tendo a deixar esses papéis pro final. Tem outros papéis aqui, por exemplo, que eu não escrevi nada. Esses normalmente são os papéis que a gente volta. Por exemplo, RADL3. Ele acabou devolvendo muito. Fez um Harami, mas uma compra por esse papel só em 21,70. Ele fechou em 21,30. Então é um papel que você vê que é a própria sombra dele acaba deixando ele um pouco longe, né? Então é um papel que eu vou deixar meio de lado. Itaúsa. É um papel que nós falamos ontem, mas é um papel que precisa ser revisto. Tá bonito Itaúsa. Mas olha só, uma compra só em 10,42. Objetivo 10,58. Fechou na máxima do dia. Ele tem o primeiro objetivo, dá 1,5 de alta. Tá certo? Não é dos melhores. Mas ele tem um objetivo maior lá em cima nos 10,83, 10,84. Então olha só. 10,42 para 10,83. Aí já temos quase 4% de ganho. Vale a pena. Então põe lá, Pedro. 10,42 para 10,84. Tem uma resistência intermediária em 10,58. Stop de 2%.
Vieira, vale um papel que é um dos primeiros papéis que eu já falei e é um papel que tem análise no próprio fórum e no site. Eu começo com o índice futuro, índice à vista, SP500, Petro e Vale. Depois eu entro nos papéis de vocês. O IBR. O IBR devagarinho, querendo melhorar, mas você vê que ele acabou deixando uma sombra superior um pouquinho maior do que o desejado num papel de recuperação. Ele deixa praticamente 50%. Ele devolve um pouco menos de 50%, que é bastante coisa, em torno dos 40% do movimento do candle, né, da abertura até a máxima. Então ele ainda deve patinar mais um tempo aí antes de reverter numa alta. Estocagem sobrevendido em 11,60 e ainda não reverteu em compra, mas está começando já a abrir uma compra em EPRA, um papel para ficar de olho. Não tem ainda recomendação de compra. Ele fez um Harami, meio que confirmou esse Harami. Ele tem uma compra 6 de 18, porque olha aqui, a próxima resistência dele está em 6 de 47. Estou arredondando 6 e 20 para 6 de 47, dá 4%. Ele põe essa operação aí. É uma operação um pouquinho arriscada, mas vamos ficar de olho nessa stop de 2%. 4,35 potencial de ganho. Stop de 2%, estocagem começando a reverter para cima. Ele trabalhava fora da banda, está trabalhando dentro da banda. Fez um Harami, confirmou. E apesar dessa sombra superior, confirmou. O Harami está fechando o campo positivo. Então vamos dar um crédito aí, 6 de 20 para 6 de 47. Ok? Qual seria o stop de pão de açúcar da Júlia e qual o melhor tempo gráfico? O melhor tempo gráfico é o diário. A gente vem seguindo o diário. O stop para esse papel, se perder 102. Acabou deixando ontem ele no finalzinho do leilão, aqui acabou vindo um pouquinho mais para baixo, mas ele estava fechando a máxima do dia em 106,09. Então tem uma hora no leilão, um pouquinho antes do leilão, que eu estava vendo aqui já no finalzinho, ele estava na máxima do dia. Mas no papel firme. LREN já subiu muito. Papel que a gente começou a falar dele no início da semana. Praticamente já chegou no objetivo de alta. A gente começou a falar desse papel quando ele estava aqui na faixa de 72,65. A gente até ganhou uma grana aqui, fizemos um day trade aqui. Ele subiu, bateu na média das bandas, veio para baixo. Aí nesse dia ficou feio, a gente acabou não olhando, o erro, e ele explodiu para cima. Praticamente chegando no objetivo da alta, que é a banda superior de Bollinger, aí o topo anterior. Agora então esse papel tem recomendação de manter com stop curto. Um papel que eu sempre acho interessante
E eu vou repetir esse papel aqui, BOVA 11, porque eu não sei, às vezes eu digo algumas coisas que eu sinto que não cria raiz. Eu acho que operar BOVA 11, na minha opinião, é um dos melhores papéis para se operar. É um papel que tem bastante liquidez e é você operar o próprio mercado. Sabe aquele negócio vermelho ou preto? Pois é, esse papel aqui é o vermelho ou preto, ou seja, é o próprio mercado. Se você comparar BOVA 11 com o índice à vista, tem a diferença é um pouquinho mais esticadinho, um pouquinho mais para cá, puxadinho mais para ali. Mas olha só essa figura, basicamente, né, é a mesma figura do índice Bovespa. Aqui. É muito parecido. Muito parecido. Ele veio numa queda, fez um Maruboso e ontem acabou abril, fez. Como ele como o índice Bovespa dificilmente a gente vê gap nele, muito dificilmente. Só em casos realmente extremos que a gente vê gaps acontecendo, ele abre praticamente no preço que ele fechou. Diferente de BOVA, que abre e fecha, né, que abre com gap, que tem gap. Então olha só. A diferença é que ele abriu com um pequeno gap para baixo, coisa que não acontece com o índice Bovespa, mas o comportamento foi, sei lá, idêntico, muito parecido. Então operar BOVA 11 faz muito sentido. Você analisa, né, você vê a análise que eu faço todo dia do índice Bovespa, serve para BOVA. Vai subir, vai cair, você pega os suportes, as resistências, muda só a pontuação, né? Um está em real e outro está em pontos. Mas o local entre eles, a disposição do gráfico é muito parecida. Eu não faço uma análise todo dia de BOVA 11, mas eu faço do índice Bovespa. Pega a análise do índice Bovespa e opera BOVA 11. É um papel que eu acho muito interessante. Muito interessante. Ok? Enfim, vamos em frente. Vou pegar aqui um papelzinho na venda, BRIM 3. Papel que já vem sinalizando uma queda. Ele fez o Maruboso. Maruboso, depois do movimento de alta, sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada. Ele fechou com o Spring Top há 2 dias atrás, com um Harami de queda. O candle negativo, candle positivo, mas o papel fechou no campo negativo. Aí ele fechou com candle positivo, mas fechou em queda. Isto aqui é um Harami. Isso aqui é um Harami. Ontem abriu, fez uma massa mostrando que poderia voltar a subir. No final perdeu força, caiu, fechou praticamente na mínima do dia. Ou seja, esse papel tem uma venda perdendo 22,52, 22,50. Nessa faixa aqui, 22,52, 22,50 é uma venda. E ele tem o objetivo aqui embaixo, na faixa, por acaso a média das bandas de Bollinger está em 21,84. Então vamos pegar aqui 22,50 para 21,84. Temos 2,93 de queda, stop de 1,5%.
ok? Tem uma divergência de topos. Ele caiu ontem com aumento de volume. A expectativa é que ele venha para baixo hoje. BRML3. Acabou fechando não tão bem. Mas olha só, fez um harami. Abriu com gap enorme, fechou o gap. Ontem muita volatilidade, fechou com spinning top. Não é um papel que eu estaria me importando com ele hoje não. Ele fez máxima em 25,13, mas tem uma forte resistência na casa de 25,42, 25,45. Uma compra para esse papel só se romper 25,45. Ele tem um objetivo maior nos 26,95, mas tem uma primeira área de resistência em 26,09. E depois aqui em 26,55, que é a média superior de Bollinger, um pouquinho acima dessa resistência de Dow em 26,53. Hein? O mercado vai abrir, nosso futuro largado. Fez nova mínima agora. Vamos ver aqui, Vale, como é que vai abrir. Fechou 33,63, 33,50, né? Já é esperado essa pequena realização. O papel subiu forte ontem. Petrobras 18,42, 18,40, segue, né? OGX 2,39, 2,42. OGX tem uma compra aqui rompendo 2,40. Ele está em 2,42. Objetivo 2,66. Então tem um potencial de ganho razoável aí. 2,40 para 2,66. Temos aí 10, quase 11%. Então ele já vai abrir com um pequeno gap. Gap este que pode ser fechado ainda na parte da manhã. Aí 2,44. Existe uma turminha que acha que... Opa, vamos lá. Nato 3. Nato 3. Está vindo para cima. Deixa eu ver igual. Igual 3 ou 4? Tá difícil, né? Não sei, eu tô gostando mais de Nato 3, viu? Dispara Nato. Vamos começar com Nato. Deixa eu ver igual. Aqui, tá vendo? Igual já fechou o gap.
Foi igual. Foi nato. Igual, dá uma segurada. BVMF3. Ó, fica de olho no BVMF3 aí, hein. Pode dar uma entradinha. É, mas ele abriu de novo, mas ele tá vindo pra cima, né? Expectativa que ele venha romper. Nato, você disparou a quanto? Nato foi na máxima do dia. Edson, você não tá recebendo as mensagens? MPX estava bonito, hein? MPX já é 3. É, mas acabou. A gente falei, acho que falei ontem esse papel. Martelo invertido, uma compra desse papel só rompendo os 10. Ele fechou em 10,69. Fechou em 9,69 para 10. O papel tem que subir 3%, 3,20 antes de dar compra. Então talvez não seja hoje ainda uma compra para esse papel. Tá de olho no BVMF aí, Pedro? Arma o papel já. Lá fora, o Nasdaq tá com 0,12 de alta só. SP500 negativou 0,03. Petro reverteu em alta. Cielo, deixa eu ver. Dá uma olhada em Bradesco aí, ver quanto que a gente tá ganhando. É, Cielo já. Ah, brincadeira, cara. Aí já voltou outra vez. É, então você entra rompendo 40. O que que diz aqui? Olha só. O que que diz esse template? O que que a gente sempre mostra, ensina? Rompendo tal resistência para entrar. Se ele está abaixo dela, não entra abaixo dela. Você vai entrar se ela romper os 48, 40. Entra rompendo, ou seja, 48 e 41 é para entrar comprando. Antes disso, não. É isso que a gente está dizendo. Você não tá vendo? Tá escrito lá, rompendo a resistência de 48, 40. Então, rompendo a resistência de 48, 40. Tá baixa, eu entro? Não. Você vai entrar se romper os 48, 40. Quando a gente soltou, deixa eu ver aqui. Dispara.
Tá, quando a gente disparou ela fez máximo aqui em 48,40. Põe o teu cursor em cima dela, você vai ver que em cima aqui tá lá H máxima 48,40. Souza Cruz tem com P 29,30. Gravado em cima. Acho que não podia botar um pouquinho mais, hein, Pedro? Porque ele pode alfinetar essa resistência. Ele já tentou algumas vezes, não conseguiu. Ele fechou esse dia quanto aqui? 29,40. É, dispara no 35. No seu gráfico, Edson, foi quanto? Quanto foi a máxima de Natura? Vê pra mim quem é aqui, por favor. Deixa eu ver aqui. BRSR 6. Banrisul rompendo 17,53 é uma compra. Dezessete cinco três, põe 17,55. Quem? Pega aí, Banrisul. Põe lá 17,55. Dispara. No gráfico tá 48, 44. Quanto é que foi a máxima do Nato aí? 48, 40 que a gente tem aqui. Deixa eu ver um outro gráfico aqui. Um outro gráfico aqui que não tem nada a ver com Shark, 48, 40. Dá um Ctrl R aí. Edson, tá errado esse 48, 44 aí. Não sei. Não, no H tá 48, 40. É o H que você vai olhar. Tá certo? Você pega o cursor, põe em cima, sempre vai estar errado. Na verdade, ele não te mostra a realidade. A massa foi 48, 40. Se eu pegar aqui, por exemplo, né, essa máxima aqui. Se eu pegar o cursor, botar aqui, ele vai me dar 17,68. Aqui eu ponho ele em cima, H 17,66. A máxima foi 17,66. Você não põe ele aqui assim, ele vai te dar um valor. Tá certo? Você não consegue acertar o olho da mosca. Ó, Banrisul já vai dar uma compra. Ele vai disparar nos 17,55, né, Pedro? Pode disparar. 17,55, Banrisul é compra. Mostra aproximado. Quando você pega o teu cursor e joga aqui, você vê aproximado. Quando você põe ele em cima, é que lá em cima ele te dá exatamente o valor. Então, exatamente.
IMCH3. Que papel é esse? IMC Holding. Não tá? Então vamos ver. IMCH3. Acho que não deve ser um papel que tem muita liquidez. IMCH3. Já teve 18 negócios hoje. É um papel que fez aqui praticamente um ele fez um maruboso, praticamente um padrão de envolvimento. Que foi? Máxima 26,84 rompendo a compra. Aí tem uma área, uma resistência nessa faixa aí de 27,78, 27,80. Tá aqui 26,84 para 27,77. 3,46 de alta. Tá interessante esse papel. Eu não conhecia. Então põe aí, Pedro. 26,84 para 27,77. Stop de 1,5%. Tô vendo. IMC. Stopa. Tô baixando esse papelzinho aqui, começar a seguir um pouquinho mais, viu, ô Vieira? É interessante. Esse papel eu não posso falar dele. Está restrito. Ainda restrito. Pronto, já tá aqui na minha carteira aquele papelzinho. OSX, micado. Micado completamente. 2 dias parado completamente, perdeu a força da queda e não ganha força de alta. Por enquanto é para ficar fora desse papel. Por enquanto é para ficar fora.
Mini índice. Tá bem dentro de uma área de deriva, né? Ele deu a compra aqui nesse candle, já no topo. Por enquanto, ó, foi só falar que ele subiu. Mas ele teria comprado aqui na faixa de 130, ele voltou a realizar para 100. Fez máximo em 170, deu 40 pontinhos, já caiu outra vez. Ainda não tá bom o índice. Vamos ver quando abrir Nova York se ele melhora um pouquinho. Então isso tá ruim. Os Minas já acabou subindo, né? Subiu, a gente ganhou um e pouco, acho que 1,5%, 1% ontem, ele realizou. No final fechou próximo da máxima e hoje já chegou no objetivo de 10,90. Ele fez máxima aqui em 10,89. PDG ontem que a gente deu uma tacadinha boa. No 10 de 13 a gente pulou fora, ele fez máxima 10 de 18, se não me engano. 13 de 18. Abriu realizando um pouquinho, 3 e 10, melhora um pouquinho. Parou, perdeu a força da alta, né? O estocagem já está sobrecomprado em 84%. Agora é a hora, né? Passa praticamente a primeira meia hora. O mercado dá aquela respirada, aquela parada estratégica. Pô, você é o pé frio então, né, Pedro? 33,50 Bradesco na máxima do dia. O Alex, eu tenho uma sugestão pra te dar. Pô, a gente podia hoje ir lá comer aquele arroz de polvo e o Pedro convidar a gente pra pagar o nosso almoço hoje. Quebrar, quebrar a rotina. É baratinho. Sugestão. Quem quiser ir também tá convidado. O Pedro tá pagando hoje o almoço pra gente. Quem for do Rio aparece aí que vai ter um arroz de polvo, né? Com entrada, bolinho de bacalhau. Genuinamente português. Pô, já deu até água na boca agora. Com aquele azeite maravilhoso. Com pH menos de 0,2. Não, o azeite lá é ruim. O azeite, a única coisa ruim lá é o azeite. Mas nada impede do Pedro passar ali na Delicatessen e comprar um azeite. Pois é. Eu não entendi sua pergunta, Dias. O PDG entrou em leilão ontem. Todo dia ele entra em leilão, abertura e fechamento.
O mercadinho tá bonito, vale. Abriu realizando um pouquinho, já tá começando a melhorar. Já já vai positivar, 0,03 de queda só. OGX com 4,20 de alta. Na máxima do dia. Quem? Bova 11 dando alarme. Vamos ver Bova 11. BVMF. Não consigo comprar 355. Compra no preço que tiver. Deixa eu ver aqui. O BVMF3. Já tá 359, 360. 3 e 5 hoje. Não sei se você consegue mais comprar. 57, 56. Tem compra grande no 60. Põe no 59, velho. Não, no 60 tem 10 quilos vendendo. No 59 tem 1. Pode botar no 59. Agora tem o seguinte, se nego raspar no 60 e virar pagão, dançou. A questão é muito simples. A filosofia é simples. Tu acha que o papel vai subir? Acho. Toma do vendedor e acabou. Resolve o assunto. Eu sou dessa filosofia, entendeu? Ah, vai naquele, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Por causa de 1 centavo, tu perde o papel. Entra, compra logo no 60 e pronto. Minha opinião. Não, pode ser no 59. Ó, 60 tinha 10 quilos, tem só 2 agora, porra. Podia ter comprado no 59? Até poderia. Ó, 400 já sou só no 60. É isso que eu tô dizendo. Tinha 10 quilos na venda 60. Eu poderia ter comprado no 59, até 1 centavo não faz diferença, meu irmão. Ô Pedro, pelo amor de Deus. Toma logo no 60 e pronto, garante logo o teu papel. Ó, 60 já é pagão. Pronto. Se a 61 já é pagão. Comprou no 60, comprou. Agora vai comprar mais caro. É isso que eu tô dizendo. Meu irmão, não. O que eu falei? Tá 59, 60. Pode botar no 59. Tem 10 quilos na 60. Começou a sair no 60, muda a tua ordem e toma no 60. Pois é. 62 já é pagão. 17, 18 quilos a 62. Já saiu a 63. Então não sei, cara. Chegou a comprar, não? Vamos ver aqui, o GX. Hein? Tá certo. Tá certo. Hein? Tu comprou, hein? Pronto. Tá certo. Não, agora eu tô aqui com colmeia. Não, qual que você tá falando? Pois é, eu vou entrar, eu vou começar. Acabei de abrir o GX aqui, Pedro. Calma. Ô, louco, o Pedro tá doido pra pagar o almoço hoje. Pergunta do Colmeia. O GX tem instante de fechar esse gap? Ele abriu aqui no. Ele fechou aqui a 2 de 40. Cara, 2 de 42. Ele abriu a 44, veio a 42. Eu acho que agora já era. Não sei se. Hoje já não. Acho difícil. Acho difícil. Ele já abriu com gap no 44. Veio a 42. Já subiu a 49. Não sei, difícil dizer, enfim. É que negócio, você não pode operar contando. Tudo bem que esse papel de
valor monetário pequeno, um centavo faz diferença. Mas você vê que ele tá voltando para as máximas. Eu acho difícil ele voltar lá. Eu acho que você não tem que se preocupar com enfim, não no caso do Dow DX, tá? Que o valor monetário dele é muito curto. Mas, por exemplo, a própria BVMF, um centavo a mais, um centavo a menos, não faz diferença. Mas eu não entendi uma palestra sobre essa história de pagão. Pagão é comprador, é giro de mercado. Pega aqui BVMF, tem comprador a 13,61. Então a gente fala que pagão a 13,61. 13,62. Pagão agora tá no 62. Aí o nego vai falar assim, e vendão? Não, não tem vendão, só tem pagão. 13,61 com 13,63. Comprador a 13,61, ou seja, pagão a 13,61 e vendedor a 63. 61, 62. Pagão a 61. É isso só. Não precisa de palestra para falar sobre isso. Na verdade, isso aí é gíria. Quem fala pagão, e não é apagão, é pagão de pagar, é gíria de pregão. Isso aí acaba, tem que parar com esse negócio, que isso aí acaba é, revelando a minha idade. Não tem mais pregão já há 10 anos. Em vez de falar comprador no pregão, a gente falava pagão. Como é que tá pagão aí? É pagão a tanto, vendedor a tanto, venda, pagão. Enfim, para economizar palavras. Então ninguém inventa a palavra. Não, eu tava falando com o Pedro, tava lá 13,59 com 13,60. Eu falei, põe 13,59. Se começarem a tomar, o que que é começar a tomar? Se começar a sair no 60, altera a ordem para 60. Então, um centavo não faz diferença. É isso que eu estava dizendo. Ó, foi para 5,9, o nego já raspou a 61. 61 pagão. 61, 62. Dow Jones na máxima do dia, SP na máxima do dia, Nasdaq na máxima do dia, dólar na máxima do dia, tudo uma maravilha aqui, tudo sobe. Não tem miserê aqui. Lá fora positivo. Dólar positivo. O dólar pronto tá 0,10 de alta. 2,01 na máxima do dia. Só DI que não tá. DI tá realizando ainda um pouquinho. Bom, então é isso, gente. Vamos dar uma paradinha aqui. Uns 5, 10 minutinhos pra gente voltar com o nosso operando mini índice ao vivo. O mini índice tá começando a realizar um pouquinho. Só para eu ter que quebrar esse programa para começar o próximo programa. Então, eu volto daqui a 2 minutos. É só beber uma água e a gente volta, ok? Obrigado a todos. Lembrando que hoje, véspera de feriado, não tem call de fechamento. Mas tem agora o nosso Operando Mini Índice ao vivo. E depois, às 12h30, temos o boletim. Ok? Obrigado a todos. Para quem não vai seguir o mini índice, bom feriado e até segunda. Para quem vai seguir o mini índice, a gente se vê daqui a pouquinho. Abraço!